Igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode sentar. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu atributo a Deus, a Ele, o nosso Senhor, a honra, o louvor, pela salvação, evidentemente merecida, quando na cruz do Calvário, Ele bradou, Tetelestai. E se nós estamos aqui hoje, por tudo que Ele padeceu na cruz, e pela obediência Ele ressuscitou, e pela obediência a trombeta soará, e pela obediência os nossos corpos serão transformados, e nós seremos arrebatados de forma iminente. Sou grato a Deus também pelo nosso pastor setorial, presidente da nossa convenção, José Wellington Júnior, que tem, juntamente com a nossa irmã Lídia, nos instruído, nos ajudado, ali com a minha esposa, meus filhos, e todo o setor ali de Guarulhos, setor 19. Agradeço a Deus pelo pastor presidente, pastor José Amaro. Deus abençoe, pastor, obrigado. Deus abençoe a família do Senhor, ao co-pastor Joel Moisés, ao meu amigo pastor Jair, Jesus, e todos os pastores e irmãos que estão aqui nesta noite. Amém? Por gentileza, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Nesse Dia Nacional de Missões, vamos refletir de forma rápida, objetiva, mas com muita responsabilidade, acerca do que é a base deste projeto, que é um projeto de Deus, a missão. Qual é a base de nós estarmos aqui, domingo a domingo, glorificando a Deus, e não somente isto, todos os dias, gastando literalmente as nossas vidas, nisto que o nosso pastor Jair, ele bem frisou, que ocorrerá em Apocalipse, multidão de povos, glorificando a Deus. No capítulo 1, verso 15, diz assim, abre aspas, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, fecha aspas. Lendo esta passagem, me deixou bastante perplexo, num comentário em aula de um professor, porque Paulo, às vezes, o nosso professor, ele estava falando na aula de prática pastoral, que Paulo, às vezes, ele coloca pontos que são paradoxais, que são completamente antagônicos. Uma tão grande salvação para o principal pecador. Uma tão grande salvação para o principal pecador. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos entender que Paulo está usando uma hipérbole, que ele está exagerando, mas quando nós olhamos de perto o contexto, nós percebemos que a graça de Deus, ela é tão abundante nas nossas vidas, que só a eternidade nos fará entender como essa salvação é tão imensa, indizível e maravilhosa. Vamos entender, portanto, com base bíblica, na qual os irmãos conhecem, quem foi o apóstolo Paulo e quem é o grande Salvador. Paulo, ele é um homem que no verso 13, ele traz algumas características de si mesmo. Ele afirma que ele foi anteriormente um blasfemo, perseguidor e um insolente. Paulo, ele blasfemava, ele perseguia, ele era audacioso contra os santos, os do caminho. Quando nós pesquisamos o segundo livro de Lucas, Lucas, por estar próximo a Paulo, ele começa a escrever a história, e ele coloca duas personagens principais, primeiro Pedro e depois Paulo. E quando ele fala de Paulo,
no capítulo 22, verso 3 e 4, Lucas, ele começa a trazer as características pelas quais Paulo, ele foi um insolente, um perseguidor. Por quais motivos Paulo, ele arrastava pessoas? Diz o texto, referindo-se a Paulo, no capítulo 22, versos 3 a 5, abre aspas. Sou judeu, nascido em Társia, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão, fecha aspas. Lucas, portanto, destaca que Paulo, por zelo, ele perseguia os cristãos. Entendam, por gentileza, que na cabeça de Paulo, quem se declarava cristão era uma pessoa que ofendia o judaísmo. Era considerado uma pessoa que blasfemava contra o judaísmo. Paulo, ele não admitia que judeus pegassem Cristo como Messias, ou admitissem que Jesus era o Messias. Até hoje, os judeus, eles não aceitam isto. Para eles, quando se fala em Jesus, é uma blasfêmia. Para Paulo, portanto, todas as pessoas, naquele contexto, que declarava que Jesus era o Messias, o prometido por Deus, era digno de ser perseguido. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi instruído rigorosamente das 3 seitas que tinha naquela época, que existiam naquela época, saduceus, essênios e fariseus. Paulo era zeloso pela lei. Paulo não admitia que existiam pessoas que declaravam que uma outra pessoa poderia ser Deus. Por este zelo religioso, Paulo, ele perseguia os cristãos. Lucas, no capítulo 9, verso 1 e 2, ele escreve a forma que Paulo respirava. No grego, dá a ideia que Paulo desejava a morte dos cristãos. No versículo 1 e 2 do capítulo 9, Lucas destaca, abre aspas, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, fecha aspas. Percebam, por favor, é a segunda menção que Lucas, ele separa homens e mulheres. Esses textos têm que ser estudados bem devagar, porque a ênfase lucana é uma ênfase lógica, porque Deus criou macho e fêmea. Não tem como mudar isto, não tem narrativa que altere isto, não tem ideologia que altere isto, não tem partido político que altere isto, não tem organização mundial que altere isto, porque a criação de Deus é macho e fêmea, homens com as suas características, com o seu biotipo, com a sua formação de corpo diferente das mulheres, porque Lucas, como médico, sabia da anatomia da mulher, sabia que a mulher, ela poderia se proteger de uma forma menor, que ela poderia correr de uma forma mais lenta. Lucas sabia disso, é por isso que ele destaca que Paulo foi impiedoso. Paulo, ele era uma pessoa completamente cruel, é por isso que quando Paulo fala, olha,
Olha, eu era um dos piores pecadores. Nós precisamos ter em mente que Paulo não era um pecador comum, se nós podemos usar esta ilustração, porque tem muitas pessoas que afirmam, não, presta bem atenção, eu não traio a minha esposa, eu pago as minhas dívidas, eu sou uma boa pessoa, mas se não confessou Cristo Jesus, a pessoa pode ter a moral que for, pode fazer o que for, a salvação, preste bem atenção, só existe na cruz do Calvário, não há outro, meu Deus do céu, não há outro caminho. Obras não salvam, moralidade não salva, religiosidade não salva, nada salva, a salvação só está na cruz de Cristo. Paulo era religioso, moralmente correto. Se fosse um homem, hoje brasileiro, é aquele que acordava cedo, pagava todos os seus impostos, o homem que andava conforme a lei dos homens. Mas Paulo, por conta dessa religiosidade, ele perseguia os cristãos, quer homens, quer mulheres, ele arrastava estas pessoas, ele aspirava, desejava a morte. Paulo era, portanto, um assassino, porque Jesus ensinou que assassino não é aquele que apenas mata, mas é aquele que deseja no coração a morte do próximo. Paulo era um dos piores pecadores, porque Paulo sabia o que ele tinha feito. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus diz assim para Israel: lembra-te de onde que eu te tirei, lembra-te de onde que eu te tirei. Deixa eu abrir parênteses aqui rapidamente, igreja. Às vezes nós esquecemos de onde que Deus nos tirou, às vezes nós esquecemos de onde que nós estávamos, o Egito que nós estávamos, e quando nós lembramos, já é motivo de vir aqui todos os domingos pontualmente, com lágrimas nos olhos, dizer: tu és digno de toda honra e de toda glória, a ti é toda adoração, louvado seja Deus. Esse era o apóstolo Paulo. Paulo, portanto, ele pede cartas, autorização, um poder religioso, um poder secular, para ir até Damasco. Portanto, se nesse extremo está um perseguidor, se nesse extremo está um assassino, no outro extremo está Jesus. Meu Deus do céu. Paulo vai com os seus demais auxiliares. Vamos trazer esta palavra contemporânea para que nós possamos entender. Para perseguir os do caminho, para perseguir os cristãos. Mas diz a palavra que quando ele estava a caminho, subitamente veio um resplendor, uma luz que resplandecia. Eu amo essa linguagem. Luz só pode resplandecer, não tem como luz não resplandecer. Mas Lucas, ele gosta sempre de poder potencializar. Vem uma luz resplandecente. No capítulo 9, versos 3 a 5, diz assim, abre aspas: e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fecha aspas. Duas palavras gregas, que eu vou explicar que é bem fácil. Preste bem atenção. Quando Paulo está perseguindo os cristãos, ele está perseguindo Cristo. Se você está sendo perseguido, a pessoa está perseguindo Jesus. Então entrega essa pessoa a Jesus e vive em paz no meio desse conflito, porque Deus vai te dar vitória. Quando Paulo, ele olha a luz, cai por terra, ele fala algo interessante. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? A palavra Senhor no grego é Kyrios. Presta bem atenção. Ninguém
na cultura romana, poderia ser chamada de Quírios. Roma, 200 anos antes de Cristo, tinha sido declarada uma cidade divina. Num panteão romano, onde existiam vários deuses, os imperadores passaram a ser divinizados após suas mortes. O primeiro foi Júlio César, o próximo foi César Augusto, na época de Jesus. Portanto, Quírios, presta bem atenção, Quírios só poderia ser atrelado ao Deus divino, ao imperador. Ninguém, presta bem atenção, ninguém poderia ser chamado de Quírios. Ninguém poderia ter esse título de Quírios, porque a palavra Quírios é a mesma coisa que César. A palavra Quírios é a mesma coisa que Messias, é a mesma coisa que Cristo na cultura romana. E Paulo era um cidadão romano. O que me deixa perplexo é que quando Paulo vê a luz, ele ouve a voz, ele se coloca por terra, e ele já declara algo muito interessante. Ele diz assim: quem és tu, Quírios? Eu vou colocar no linguajar, como diz nosso pastor José Wellington, pentecostalês, que fica mais fácil entender. Quem és tu, Deus? Quem és tu, Senhor dos exércitos? Quem és tu, leão da tribo de Judá? Quem és tu, alfa e ômega? Quem és tu, primeiro e último? Quem que és tu, meu Deus do céu? Paulo, ele se coloca por terra, e ele está, presta atenção, ele está perseguindo. Na cabeça de Paulo, Jesus era um farsante. Na cabeça de Paulo, Jesus não tinha ressuscitado. Mas quando ele se depara com Jesus ressurreto, com Jesus glorioso, ele se coloca por terra. Ele fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu estava perseguindo um que estava morto, eu estava perseguindo um que foi crucificado. Ele me aparece aqui nesse raio de luz resplandecente e maravilhosa, e começa a dizer: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Meu Deus do céu, deixa eu dizer algo para você. Maomé, todos eles estão mortos, todos esses homens morreram, mas nosso Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. O único que ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Ele se coloca na frente de Paulo e diz assim: eu sou Jesus. Paulo diz assim: tu és Deus, tu és Quírios, tu és o meu Senhor. Segunda coisa, Jesus diz: eu sou Jesus. Ego eimi ho Jesus. Eu sou Jesus. Ego eimi é simples entender. No grego, eimi é um verbo que já carrega o seu pronome. Todas as vezes que tem o eimi, o tradutor, ele já pode colocar eu sou. Não precisa colocar ego. Ego é o teu eu. Quando tem ego em mim, isso é um pronome enfático. Quando os escritores, principalmente João, escreve muito ego em mim, quando todos os judeus, nós temos que entender aquela cultura para entender esse texto. Quando o judeu coloca ego em mim, ele quer dar um pronome enfático, ele quer enfatizar. Ele está dizendo o seguinte: eu, apenas eu próprio, eu e mais ninguém. Eu, unicamente eu, meu Deus do céu, apenas eu e mais ninguém, só eu sou o Jesus ressurreto. Paulo, quando ouve eu, apenas eu sou Jesus e eu estou ressuscitado. Paulo, eu estou vivo. Você não persegue a minha igreja, mas você persegue a mim. Sabe o que acontece com Paulo? Toda a teologia do farisaísmo de Paulo cai por terra, toda a lógica de Paulo cai por terra, toda a coisa cartesiana de Paulo cai, presta bem atenção nisso, toda a
lógica cartesiana de Paulo cai por terra. Sabe por quê, igreja aqui de Osasco? Porque não há pessoa, com seu sentido mais lógico que seja, a pessoa pode ter o título que for, ele pode ser mestrado, ele pode ser doutorado, ele pode ter o pós-doc, ele pode falar vários idiomas, ele pode ser quem for, mas quando Jesus chega até ele se coloca, meu Deus do céu, ele se coloca por terra, e ele vai declarar, ele é o Senhor. Mas presta bem atenção, porque tem pessoas que têm o coração duro, e não vai declarar que Jesus é o Senhor aqui, mas diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora fosse Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas sendo obediente ao Pai, ele se auto-esvaziou, e Deus, por causa da sua obediência, o ressuscitou, e toda língua, e toda língua, e toda língua, e toda língua, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar. Se não vai se dobrar agora, neste presente momento, vai se dobrar diante da eternidade. Pode ser quem for, vai declarar, ele é Deus, ele é Deus, ele é meu Deus do céu, ele é Deus. Eu acho que é melhor declarar agora. Meu Deus. Abre aspas. Ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? O que aconteceu com o perseguidor? O que aconteceu com o corajoso? O que aconteceu com aquele homem cheio de convicções e de certeza? Aquele homem cheio de lógica. Kyrios, meu Deus, o que queres que eu te faça? Meu Deus do céu. Dia Nacionais de Missões. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus converteu esse camarada aqui. Tudo começou com o caminho de Damasco. É aqui que começa. O apóstolo dos gentios, o homem mais improvável que poderia ocorrer a salvação, presta bem atenção nisso. Disse o Senhor, levanta-te, vai até a cidade, que lá eu mostrarei o que fazer. Aqui, nesse ponto é interessante, porque aqui Lucas já começa a trazer um homem, que aparece na Bíblia, de uma forma principal, uma única vez. Ananias. É interessante porque, quando Deus fala com Ananias, que Paulo ia até lá, Ananias diz assim, meu Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar acerca deste homem, como ele tem perseguido a tua igreja. Agora, o Senhor vai trazer ele aqui, ele tem prendido todos, quer homem, quer mulheres. Se Ananias fosse brasileiro, convertido na nossa época, ia dizer para Deus, Deus, o senhor não está maluco, não? No linguajar mais do nosso tempo, Deus, tem certeza? É isso mesmo? Olha que Deus fala, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo era vaso, Paulo era escolhido. Ontem eu estava no Açucará, na vigília de ontem, pastor Francis Naldo, pastor José Amaro, e a glória desceu tão grande na igreja ontem, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que uma jovem, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela ficou trêmula, chorando, e falando em línguas, ela tinha acabado de aceitar Jesus, e ela trêmula, falando em línguas, chorando, terminou o culto, depois de meia hora, o povo ainda estava profetizando e falando em línguas. Subimos para tomar um café, e eu fiquei preocupado. Eu falei, pastor Francisco Aldo, o que tem aquela jovem? É que ela foi batizada com o Espírito Santo, mas ela está tremendo, chorando. Fui até ela e falei, filha, ela falou assim, pastor,
eu estou sentindo uma coisa aqui que não para mais. É uma euforia, é uma alegria, eu estou me sentindo leve, e eu estou assim eufórica, e ela estava assim, sabe por quê? Porque não tem coração que Deus visita, que não deixa a pessoa perplexa, não tem pessoa que Deus visita, que não deixa a pessoa trêmula, não tem pessoa, meu Deus do céu, não existe uma única alma, que quando o Espírito Santo balança as estruturas, a pessoa diz, eu estou eufórica, eu estou feliz, algo está mudando na minha vida. O nosso Deus ainda tem poder, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o nosso Deus ainda tem poder, é vaso. E Ananias foi e entrou, impondo-lhe as mãos. Ananias é a igreja, Ananias aqui representa a igreja. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Paulo era um assassino, um perseguidor, odiava os crentes, atacava a igreja, mas quando ele chega diante da igreja, representando a pessoa de Ananias, pouco importa o passado da pessoa, pouco importa o que a pessoa fez, pouco importa se era do partido, se era uma prostituta, se era um adúltero, um mentiroso. Quando chega até nós, a igreja de Cristo, nós olhamos e dizemos, meu irmão e minha irmã, a igreja te abraça, a igreja te ama, a igreja tem oração de libertação para as pessoas, a igreja tem oração de cura, a igreja tem oração para que caia poder de Deus. Paulo, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo. É nós, a igreja de Deus. A igreja, presta bem atenção, não existe um único filósofo, não existe um único sociólogo, não existe um único partido de ideologia que tem palavra de esperança para este mundo. O mundo jaz é do maligno. Quem tem palavra de esperança é a igreja. É só a igreja que tem palavra de esperança. E a palavra de esperança é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Foi assim que o Belém nasceu. A igreja do Belém nasceu desta forma. O evangelho simples, mas de poder. Invadimos todo mundo com esta palavra que tem poder. De fariseu, passou a ser cristão. De perseguidor, para perseguido. Qual que é a base do evangelho? Por que nós fazemos missões? Preste bem atenção que estou finalizando. Por que nós gastamos as nossas vidas nisto? Por que nós deixamos de ganhar dinheiro na vida secular para doar, sustentar missionários na Cuba, na Coreia, Paquistão e tantos outros lugares? A base de tudo isto que sustentou Paulo e transformou a vida dele é o amor. A base do evangelho é o amor. João 3,16, o texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João diz, Deus é amor. Jesus ensina, o fim do mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A base do evangelho é o amor. Presta bem atenção, o mundo traz hostilidade, o mundo traz ódio, o mundo traz divisões, o mundo traz preconceito, o mundo traz raiva. Enquanto isto a igreja marcha, a única coisa que a igreja tem na frente é o evangelho do amor. Ele nos ataca, nós dizemos nós te amamos. Ele nos zomba de nós dizemos nós te amamos. Eles blasfemam de nós te amamos. Não importa de que lado que a pessoa seja,
a igreja diz, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, porque onde o amor está, o amor de Deus, ele invade os nossos corações. A base do evangelho é o amor. Ananias poderia falar assim, bom, ele está cego, perseguiu a igreja, eu vou dar um peteleco nele, depois eu vou dizer, Pai do Senhor, Paulo. Foi tipo um cínico, ele dizia, não, bem-vindo meu irmão Paulo, a base do evangelho é o amor. O que sustenta a tua vida, a minha vida, o setor 5, o setor 19, todos os setores do Belém, todas as igrejas sérias que pregam a palavra de Deus, é o amor. Não importa, a igreja não tem inimigo, o nosso único inimigo é o diabo, porque Jesus é bom e o diabo não presta. A igreja não tem inimigo lá fora, são pessoas que precisam da palavra, e a partir do momento que vier Cristo até eles, eles vão ter uma vida transformada, vão sentar aqui neste banquinho e vão chorar junto com vocês, vão cantar junto com vocês, vão participar, oh meu Deus do céu, vão participar da ceia junto com vocês, porque a base do evangelho, ah meu Deus do céu, a base do evangelho é o amor de Deus derramado em nossos corações. Por conta disto, não há um único lugar geográfico que a igreja não entre, e não há uma única pessoa que não possa ser convertida. Presta bem atenção, contarei esse testemunho e já entregarei o microfone. Em 2017, tinha uma pessoa lá no serviço, que se dizia ateu. Presta bem atenção. Eu tenho um hábito, ou leio a Bíblia de manhã na minha casa, ou eu tenho a Bíblia lá no meu trabalho, na minha mesa. Ou eu leio pela manhã ou durante o dia, depende muito como as coisas ocorrem. Mas todos os dias eu medito nas Escrituras Sagradas. Aí está lá meu livro quietinho, minha Bíblia. Aí Geraldo, presta bem atenção, ele entrava e fazia assim, ô Robson, você acredita nesse livro aí? Sim. Mas foi escrito por homens. Tá bom. Só que ele fazia isso para poder, eu chamava ele de tentador. Todo mundo tem um tentador. Aí, na outra semana, ele via, ô Robson, você acredita nesse livro aí? A minha pergunta é a mesma, a resposta era a mesma, era o tentador. Eu, sim. Mas rapaz, tem algumas coisas aí que são ilógicas. Eu sei. Ser crente é ser maluco. Quando ele estava na iminência de aposentar, ele chegou, eu acho que foi a deixa, né? Falei, eu vou aposentar, não vou vê-lo, então eu vou dar logo a deixa. Ele pegou a minha Bíblia. Sabe quando a sala está lotada? Todos tomaram café, todos sentaram para trabalhar. Aí para te afrontar mesmo, entendeu, pastor João? Olhou assim e falou assim, ô Robson, esse livro aqui é uma mentira. Quem escreveu contou mentiras e seu Deus é um idiota. Isso aqui que acontece nas nossas vidas, não é todos os dias não, tá? É graça. Eu falei ontem, o que faz a diferença é a unção. É a unção que faz a diferença. Mas veio uma unção na minha vida, o jeito que eu estava sentado, e para quem usa óculos vai entender o que eu estou dizendo. Eu só abaixei assim, apontei assim e falei assim, Geraldo, você pode me afrontar, você pode até afrontar a palavra, mas o meu Deus não pode ser afrontado. Você vai se arrepender de ter feito isso. Passaram 2 semanas, ele aposentou. E eu dei glórias a Deus que o tentador foi embora. Aí eu estou trabalhando, passou, não deram 10 dias. Eu olho para o meu WhatsApp, paz do Senhor, irmão Robson. Eu falei, já vem o tentador, Jesus amado. Nem aposentado me deixa em paz. Aí eu pensei, não vou atender, eu quero paz no meu dia. Um homem aposentou, vai ficar mandando mensagem no WhatsApp? Ah, meu Deus do céu.
Não é fácil ser crente não, irmãos, porque, presta bem atenção, o chamado de Deus não é contra a nossa humanidade, o chamado de Deus é contra o nosso pecado. Até Jesus deixou cair a cruz do caminho, porque o chamado de Deus não é contra a nossa humanidade. Jesus chorou, Jesus teve fome, nós temos que irar, mas nós devemos pecar. Nós não podemos ser santarrões, tipo falso moralista, nós não temos que ser hipócritas, nós temos que entender que o chamado de Deus é a favor da nossa humanidade, porque Jesus só chama humanos. Jesus não chama uma máquina. Eu orei e falei assim para o Espírito Santo: não vou atender. O Espírito Santo falou: calma, tá bom, eu irei, mas não pequei. Aí mandou assim: paz do Senhor, irmão Robson, eu tenho um testemunho. Linguajar de crente, linguajar de crente. Paz do Senhor, eu tenho um testemunho. Opa, linguajar, aqui é linguajar de crente. Tem um testemunho, linguajar de crente. Posso te ligar? Eu falei: pode. Ele: o senhor está bem? Eu falei: estou bem. Eu tenho um testemunho para contar, então eu estou aqui, pode falar. Ele falou: eu estava na minha casa. Meu Deus do céu. Era uma quinta-feira. De repente, começou um sangramento pelo nariz. E não parou de sangrar. E não parou de sangrar. Fui até o banheiro, assoei o nariz, papel higiênico, lavei, tomei banho, mas não parou de sangrar. Eu fui socorrido. Quando eu cheguei até o hospital, estava junto com a minha família, e o sangramento continuou. E a equipe médica começou a dizer: olha, está começando a ficar perigoso. E quando começou a sair uma gotinha no ouvido, eu não sou da área da medicina, a equipe médica falou assim: olha, você crê em Deus? Falou para ele, sabe o que aconteceu? Quando saiu a equipe médica, quando saiu os familiares, ele olhou para o teto. Receba glória para ti, meu Deus. Ele disse assim: Deus do Robson, se o Senhor existe, já estava orando. Se o Senhor existe, eu não quero morrer, eu acabei de aposentar. Ele perguntou se há um Deus. Então o único Deus que eu acredito é desse Deus do Robson, o Deus dos malucos. Por favor, me tire desta cama. De forma simultânea, o sangramento parou. De forma automática, o sangramento parou. Domingo ele foi em uma das nossas igrejas em São Miguel Paulista. Enquanto estava ouvindo a mensagem, ele não estava se contendo de euforia. E quando não chegou nenhum apelo, ele já estava levantando as mãos dizendo: eu aceito, 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 porque o Evangelho tem poder. Essa palavra tem poder. O Evangelho tem poder. Não tem espaço que a igreja não entre. Não tem pessoa que não é convertida. Jesus vai salvar na tua casa. Jesus vai receber essa palavra. Jesus vai salvar na tua casa. Jesus vai salvar na tua família. Pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece os meus filhos, mas não tem pessoa que não se curve diante de Jesus de nada. Esta palavra tem poder. A palavra tem poder. Pode passar 1000, 2000, a eternidade. A palavra tem poder, porque a palavra é Cristo. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter salvação, meu Deus do céu. Vai ter salvação na tua família. Vai ter salvação.